Boa noite, gente! Estamos aqui na nossa terceira live da semana. Hoje a gente preparou uma live especial, na verdade a gente não está ao vivo, né? A gente está aqui conversando alguns dias antes, mas a gente vai transmitir agora ao vivo para vocês. É uma gravação, né? Essa conversa aqui é uma gravação. E é uma gravação com a Ana Paula, minha aluna, super especial. Ela faz parte da família Mandala Lá, participou da jornada, como vocês participaram também. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, que é uma história de muita resiliência, de muita força, muita garra, né? E eu acredito que vai inspirar muitas de vocês, porque está me inspirando também. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Vamos lá, Ana, que prazer te receber aqui. É um prazer enorme mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E vamos lá, eu quero conhecer um pouco da sua história, quero que as pessoas conheçam um pouco da sua história. E me conta um resuminho de quem é a Ana, para quem não conhece a Ana. Eu que agradeço, obrigada por me receber aqui, né? Estou adorando. Então, quem é a Ana, né? Bom, eu sou Ana Paula, sou mãe de duas meninas, uma de 13 anos, outra de 10. Tenho 52 anos e sou engenheira de formação. Então, trabalhei sempre com engenharia, durante 25 anos eu trabalhei com engenharia civil, né, e trabalhei 16 anos numa mesma empresa, até 2018, foi quando eu saí da engenharia. Né. Sempre gostei muito da engenharia e trabalhava bastante, mas gostava muito do que eu fazia. Mas era um trabalho insano, muitas horas de trabalho, mas era um trabalho bem seguro. Né? Então, assim, a engenharia ela me dava uma segurança muito legal e eu gostava disso, né? De me sentir segura, de poder criar minhas filhas, de não ter... a gente pensa muito no futuro, né? Do que vai acontecer. Então, isso, ter um trabalho que você, né, sabe que todo dia, todo mês você vai receber um salário, é legal, apesar de que não existe nada seguro, essa que é a verdade. O que é essa estabilidade? O que é essa segurança? O que é essa estabilidade? Não existe, né? É que a gente se engana um pouquinho e achando que isso, né, é segurança, mas não é. Essa busca por controle que a gente tem demais, né? Exatamente. Então, eu tinha isso que você falou, essa busca por controle, era uma questão muito forte para mim. Eu sempre tive que controlar tudo. Estar no controle, fazer tudo. Então, eu sempre peguei tudo para mim. Eu faço, pode deixar comigo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda, eu dou conta, eu ofereço ajuda, né? Então, para mim sempre foi assim. Eu preferia dar do que receber. E, na verdade, sim, sempre tem que ter um equilíbrio, né? A vida vai mostrando para a gente que é necessário você ter o equilíbrio. Mas quando você está vivendo naquela rotina insana, você não percebe isso. Né? Então, num determinado momento, eu comecei a ter alguns sinais. Né? A engenharia ela começou a não me deixar mais tão satisfeita. Eu já ia para o trabalho não tão feliz. Estava faltando alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu queria tempo com as minhas filhas, mas eu queria tempo com as minhas filhas e como é que eu fazia com a segurança? Eu ia perder a segurança, mas eu ia ter tempo com as minhas filhas. Né? Como é que você faz essa escolha? Né? Como é que você decide isso? Né? E, para mim, eu tinha uma questão muito forte com mudança. Então, tudo que gerava uma mudança era muito difícil para mim. Então, eu não queria mudar. Tá funcionando desse jeito, por que eu vou mudar? Eu vou buscar outro emprego? Vou buscar... O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou buscar outra coisa? Não, mas eu sou engenheira. O que eu vou fazer? Eu já estou no meu espaço estável, né? O que eu vou querer mexer nisso aqui? Para que eu vou mudar? Para que eu vou querer outra coisa? Né? Não. Só que, né, como tudo é muito sábio, né, e a vida mostra para a gente que tem coisas que você tem que mudar. Eu recebi o sinal, né, e eu não vi, não percebi ele, né, não prestei atenção. Então, eu acabei ficando doente. E essa doença, ela me fez parar. Eu fui obrigada a parar, porque eu não tinha, né, como continuar naquele ritmo insano. Então, eu tive que cuidar de mim, eu tive que olhar para mim. Né? Quando você deixa de se olhar, alguma coisa acontece para te mostrar que você também, para você cuidar dos outros, você tem que cuidar antes de você.
Não adianta você querer cuidar de todo mundo e não cuidar de você. Aquela famosa questão de colocar a máscara de oxigênio primeiro em você para depois colocar nos outros, né? Isso. Então, exatamente. Então, você tem que olhar para você, você tem que estar bem para poder cuidar do outro, né? E eu achava que eu estava bem, mas não, eu não estava bem. Eu estava já precisando parar, eu estava precisando de ajuda. E aí, com a doença, eu tive que aprender, e era literalmente aprender mesmo. Então, aí, né, num determinado momento, eu precisei, né, de ajuda e aceitei essa ajuda, né? Porque é importante você aceitar que você não é super mulher, que você não precisa dar conta de tudo e que tudo bem, né? Que você não vai ser menos por conta disso, né? É importante a gente parar e às vezes falar assim, puxa, mano, eu não consigo fazer isso. Você pode fazer para mim, né? Então isso pedir ajuda, né? Isso também é algo que a gente precisa trabalhar na gente. E é engraçado, né? Que você fala assim, puxa vida, mas você está doente e a doença te trouxe um benefício? Trouxe. Na verdade, a doença me mostrou que tinham coisas que eu estava fazendo super errado e que eu posso fazer diferente. Então, a doença, ela trouxe. As situações ruins, elas ensinam muito para a gente, muito. Então, não é só né, você não aprende só no bom. O ruim, ele traz muito ensinamento. Então, às vezes, uma situação que é difícil, tem o que está por trás daquele difícil, né? Por que você está passando por aquilo? Então, isso foi uma coisa que aconteceu e que me fez pensar muito naquele momento. Pô, por que eu estava passando por aquilo? Qual que era o ensinamento né? O que eu tinha que aprender daquela situação? Então, naquele momento, para mim ficou muito claro que eu tinha que mudar. Então, no momento que eu fiquei doente, uma coisa para mim era certeza: a engenharia já não me preenchia mais. Então, isso era um fato. O que eu ia fazer depois, eu ainda não sabia. Mas você não já sabia. sabia que a engenharia não fazia. Mas eu já sabia que a engenharia não era mais. Eu não queria mais a engenharia para o resto da vida. Sabe aquelas coisas? Eu quero. Não queria mais. Uhum. Até antes daquilo, para mim, eu ia ser engenheiro o resto da vida. Aí, naquele momento, eu falei: não é mais. Eu gosto, mas não é mais. O que eu vou fazer da minha vida? Não sei. Aí, paralelo a isso, né, com engenharia, eu mexia com festas, eu fazia decoração de festas das minhas filhas, das minhas sobrinhas, dos filhos de amigos, fazia decoração até de chá de bebê. Então, todo mundo que queria decorar alguma coisa, que sabia que eu mexia com arte, né, como eu sempre mexia com artesanato, com essas coisas, me pediam. Uhum. E eu fazia lembrancinha, então era lembrancinha de aniversário, e eu mexia com essas coisas, e isso daí me dava muito prazer, né? Era muito gostoso, porque sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida desde criança que eu mexo com artesanato. Até professora de artesanato eu já fui, olha só. Olha mesmo! Fui professora de artesanato de criança, adorava. Que massa! Aí eu falei, bom, aí, por incrível que pareça, né, que acho que essas coincidências, né, que não são exatamente coincidências, né, um amigo meu apareceu, né, ele não estava nem morando aqui em São Paulo, mas ele voltou aqui para São Paulo e me chamou para um almoço e falou assim: Ana, vamos montar um buffet infantil? Ele era da área, né, Uhum. ele é da área de buffets, e falou assim: vamos montar um buffet infantil? Eu falei, nossa, mas buffet infantil não tem nada a ver, né? Não conheço nada de buffet, né? A primeira coisa que a gente se fala antes de agarrar uma oportunidade, né? Tipo, não, mas... Não, isso não é para mim, eu não conheço nada de buffet. Que eu, né? Mal sei cozinhar, o que eu vou fazer num buffet, né? Eu falei, né? Ele falou assim, não, mas você gosta de festa, você gosta de decoração, né? Enfim. E aí aquele meu lado racional, né? O lado racional da engenheira, né? Que pensa com, né? Eu falei, bom, por que, né? Eu vou dar conta. Se eu meter as caras, eu vou aprender. Por que a gente não pode aprender uma coisa nova, né? Qual que é o problema de você aprender uma coisa nova? O máximo que vai acontecer é não dar certo, né? Então, é o máximo que vai acontecer, não dá certo, né? Falei, bom, tá bom.
então vai, vamos, né? É aquele negócio, ou você vai com medo, ou você não faz, e você continua naquela mesmice, e você não muda, e aí você vê a vida passando, e tudo igual, e você não está legal, não está satisfeita, mas você também não tem coragem de ir para frente, de mudar de É como vida. se você estivesse aceitando ali que tá ruim, mas que você não quer que fique pior, né? Mas você nunca vai saber o que é estar melhor, o que é estar bom e Exatamente. feliz se você É, não aceitar que. E é como você falou, assim, que eu fico também, sempre penso muito nisso para me mover, que é, tá, o que pode acontecer de tão ruim assim se eu tentar, né? Se eu ousar nisso. É não dar é. certo? Tipo, eu vou Não, voltar pro estágio que eu tô, pelo menos eu vou ter tentado, né? exatamente, porque senão você fica naquele negócio, pô, você não vai tentar, então você nunca sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Então vamos tentar para ver o que pode acontecer, né? Eu Exatamente. falei, tá bom, então vamos. Só que inicialmente eu falei assim, bom, não vou perder minha segurança totalmente, né? Então eu continuei na engenharia e no buffet, nas duas coisas. Aí ficou insano. Aí aquela calma que eu queria, né, que eu precisava de mais tempo com as minhas filhas, eu perdi por completo, né? Porque aí, além de trabalhar na engenharia de segunda a sexta, durante o dia, trabalhava à noite pelo buffet e sábado e domingo no buffet. Então, eu só trabalhava, não tinha mais tempo para nada, né? Dormia super tarde, acordava super cedo, né? E aí comecei a entrar naquele looping de loucura que era antes de eu ficar doente de novo, Entrar no né? automático, né? Só que como eu já tinha um ensinamento lá, né, de quando eu fiquei doente, né, teve um estalinho, né? Opa, peraí, não tá legal isso. Você já passou por isso e você tá voltando tudo de novo, né? Porque assim, uma coisa, né, você errar uma vez, aí você ficar errando, errando, errando e não perceber, aí é ruim, né? Uhum. Então eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. Aí saí da engenharia e fiquei só com o buffet, né? Na, na, na ideia, né, na minha cabeça, eu ia ter mais tempo, né? Mas também não tive. Acabei sumindo o buffet por completo e trabalhava o tempo inteiro. Também não via minhas filhas, não ficava com elas. E aí aquela ideia inicial que eu tinha, né, lá atrás, de ter uma coisa, né, fazer alguma coisa que me desse muito prazer e me desse vida, né? Porque assim, você só trabalhar e não viver não é legal, porque a gente precisa viver. E o que estava faltando, né? Não estava conseguindo viver. Né? Então, isso, E isso, né? às vezes, Ana, é até uma fuga nossa também, né? De sair acumulando várias coisas porque a gente não tem uma resposta e a gente, de repente, começa a correr, 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 porque isso preenche esse espaço de questionamentos, né? Quando a gente está correndo, a gente não para se perguntar, a gente não para se escutar, e aí, de repente, a gente vai levando. Mas uma hora, tudo colide, né? Uma hora a gente precisa tomar uma certa decisão, precisa buscar essa resposta dentro, né? Da Isso, gente. exatamente. Porque você tem que parar, tem que pensar e tem que respirar, né? Porque se você não respira, se você não vê o que está acontecendo, a sua vida ela só vai. Você Engolir. acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, e você não vive. Sim. Você não tem tempo para olhar o céu, né? Para respirar, para passear com as crianças, né? E aí, só que assim, eu continuaria nesse ritmo se não tivesse vindo a pandemia, Ou seja, né? ela também né? teve o seu papel, né, na sua vida. Exatamente. Aí quando veio a pandemia, aí parou tudo, né? Parou tudo, ficamos todo mundo em casa. Eu tive a paz que eu queria, tive, né, o tempo com as minhas filhas, né, o tempo inteiro. Então, desde março do ano passado, né, parou tudo. Então, por um lado, foi muito difícil porque o buffet tinha muitos compromissos, né, financeiros, muitos clientes. Então, era administrar uma coisa, né? Aí, o meu lado, né, empresária, uma responsabilidade que eu tinha com todas aquelas famílias que tinham fechado festas, enfim, né? Então isso tudo gerava uma carga emocional muito pesada, né? Uhum. Porque eu sempre fui muito justa, né? Para mim, o importante era ser justa sempre. Então eu tinha um monte de cliente, então eu tinha que honrar esses contratos com os clientes. Ao mesmo tempo, o buffet vive de festa. Não estava tendo festa,
então não estava entrando dinheiro nenhum, Não. né? Então, óbvio que isso gera um estresse muito grande. Por mais centrada que seja a pessoa, né? Não Conta para dá. pagar, né? Não tem como. É a vida real aí, né? É a vida real, é a vida real. Então foi março, abril, maio, junho, julho, eu já estava entrando em colapso de novo, Uhum. né? Porque aí, né, o dinheiro que o buffet tinha, né, ele já foi consumido nesses meses, né? E aí a gente, né, não sabia mais como, para onde correr, né? Porque, né, a gente sempre achava, né, março começou a pandemia, maio acaba. Claro. Aham. Junho acaba, julho, né? Todo mundo pensava nisso, né? Só que não acabava, não acabava, não acabava. Em julho eu estava entrando em colapso e aí, conversando com várias pessoas, eu acabei começando a meditar, né? Eu comecei a meditar, meditava 2 vezes por dia. E aí meditar de manhã, meditar para me acalmar. Usei isso para me acalmar. E ao mesmo tempo, eu comecei a pintar, comecei a desenhar. Lá atrás, quando eu fiquei doente, eu comecei a fazer um curso de mandalas, porque eu sempre gostei de, a mandala sempre me atraiu, né? Uhum. A forma da mandala, as cores da mandala, elas sempre me atraíram. Então, desde muito tempo que eu acompanho mandaleiras, né, que eu gosto muito. Uhum. E lá atrás, quando eu fiquei doente, eu fiz um curso de mandala, mas só para pintar, para passar o tempo que eu ficava em casa e que eu não tinha forças para fazer nada, eu tinha forças para pintar. Uhum. Pintar era uma coisa que me distraía e que me deixava bem, né? Mas Então nunca eu tinha pintava. sido como um trabalho naquela época. Não, pelo contrário, eu pintava para mim, eu desenhava para mim. Aí eu ensinei as meninas a fazerem mandalas, as minhas filhas, as minhas sobrinhas, elas também desenhavam mandalas e Uhum. pintavam, né? Mas só de brincadeira mesmo, só de brincadeira, só para distração. Uhum. Aí quando, né, voltou tudo, eu esqueci as mandalas, deixei elas guardadas e nunca mais lembrei delas. Aí, quando voltou em julho, que eu estava, né, no estresse, Desespero. eu peguei para pintar. Eu tinha algumas peças em casa de madeira. Eu falei assim, vou pintar. Tenho tempo, né? O que eu queria tempo. Agora eu tenho tempo, né? Então, eu não podia sair de casa, a gente não podia fazer nada, então vamos pintar. Então, comecei a pintar. Aí eu falei assim, bom, vou pintar uma mandala para os meus pais. Vou pintar para eles, porque eles estão em casa, fechados, né? Estão chateados, estão tristes, então vou fazer uma mandala para eles. Fiz uma mandala para eles, e aí eu falei assim, putz, eu queria que essa mandala ela expressasse uma energia de quentinho, sabe? De conforto. Era essa a intenção que eu queria que a mandala passasse para eles. Uhum. Porque como meus pais eles estavam o tempo todo comigo. Quando teve a pandemia, eles ficaram na casa deles, e isso para eles ficou pesado, E porque eles perdeu viviam esse comigo. quentinho, né? Você não podia É, estar ali, então a mandala vinha para expressar essa então, aí eu falta, fiz né? para eles, exatamente, eu fiz para eles, e quando chegou na casa deles, eles falaram assim, nossa, mas essa mandala é tão aconchegante, é tão, né? Eu falei assim, nossa, que legal, ela transmitiu aquilo que eu queria, Uhum. né? Ela passou para eles aquela sensação que eu queria. E aí eu postei, né, no meu Insta pessoal, e aí um monte de gente falou, nossa, Ana, que legal, que mandala legal, né? Você não sabia que você sabia desenhar, enfim, né? E tudo bem. Aí, meu irmão, faz uma mandala para mim. Aí um amigo, faz uma mandala para mim. E aí eu comecei a fazer a mandala, as mandalas. Uma pessoa gostava, outra gostava. Mas isso foi assim, né, uma ou outra. Aí mais no final do ano, uma amiga minha viu os posts, né, de mandala no Insta, e aí ela me chamou. Essa minha amiga mora na Suíça. Então, aí essa minha amiga que mora na Suíça falou assim, Ana, também estou nessa pegada de mandala, vamos fazer um curso juntas? Uhum. Né? Vamos fazer esse curso de pontilismo, ela falou para mim. Eu falei, tá bom, vamos. E aí a gente entrou no curso de pontilismo, fizemos, né, era uma maratona, se era 2 dias, 3 dias, já não me lembro mais. Aí fizemos de pontilismo. E praticamente no mesmo tempo, ela me mandou o seu curso. Ela falou assim, Ana, olha, vamos fazer o curso da Lala? Olha como as mandalas delas são lindas, né? Eu falei, vamos. E entramos também ao mesmo tempo no seu curso. Na E aí jornada, a gente, foi a jornada das mandalas 5, não foi a sua? Ou foi a olha, 6? eu não vou saber se foi a jornada 5. Foi quando? Foi fevereiro, janeiro? Foi, acho que Eu lá acho que foi em janeiro, janeiro. não foi? É, então foi a 5, você tá na 5.
Foi de janeiro, eu acho. E aí a gente fez o seu curso, né, de mandalas, que eu adorei. E aí, assim, foi muito gostoso, porque o meu estilo de mandala, ele é um estilo que ele é semelhante ao seu, assim, os desenhos, o jeito da mandala, ela não é igual, né, mas ela me agrada mais, né. Outras técnicas de mandala, assim, o pontilhismo eu acho lindo, mas assim, não é o meu estilo. Preenche. Eu acho que assim, todo mundo vai buscar o estilo que mais se agrada, que mais se identifica, né? Então, o seu estilo de mandala eu gosto. Então, foi uma delícia o seu curso, né? Eu continuo assistindo as aulas, eu vou lá, volto nas aulas. Aí, quando eu quero lembrar de alguma coisa, procuro lá nas aulas e vejo. É muito gostoso, aprendi muito, ainda estou aprendendo, né? E aí comecei, né, a fazer várias mandalas, e aí meus amigos começaram, né, meu irmão, principalmente, minha família que me apoia demais, né, você tem que criar um Insta das mandalas. Eu falei assim, mas será? Não, mas é melhor esperar estar mais certo, esperar mais isso, esperar mais aquilo, mas esperar o quê? Os nossos Entendeu? auto-boicotes. As nossas crenças e esperar o quê? Não tem que esperar nada, na verdade, a gente não tem que esperar. A gente tem que meter as caras e vamos ver o que vai acontecer. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não consegue prever o futuro, né? Na verdade, hoje, que é o que está acontecendo, é agora, é esse momento. É tudo que a Então, por gente que você não tem. vai viver? É tudo que a gente tem, então vamos viver esse momento, né? E aí, assim, peguei, tá bom, vou criar o Insta das mandalas. Em contrapartida, né, o buffet, o que aconteceu com o buffet, né? Eu tinha que tomar uma decisão do buffet. Continuo, não continuo? E em dezembro, né, que surgiu essa dúvida, né, do que eu faria. A meditação, ela me ajudou muito, porque ela me trouxe uma calma e uma paz que eu tinha perdido, né? E aí eu comecei a pensar mais racionalmente, tirando um pouco da emoção, né, de, puxa, mas eu sou empresária, eu criei um negócio, e agora eu vou abrir mão desse negócio, e eu vou começar outro, que outro negócio que eu vou começar, Aprender a né? desistir, né? A ceder daquilo que a gente construiu, mas que Desapegar, não né? faz sentido, exatamente. Aprender a desapegar, na verdade. Então, eu aprendi que o buffet, ele foi legal para mim por um período, assim como a engenharia também me preencheu, o buffet me preencheu, e ele cumpriu o propósito dele, e aí já não era mais para mim, porque aquilo lá já não me estava... não é que a gente desiste das coisas, não é desistir, mas é entender que aquilo não é mais para você, né? Aquilo não faz mais parte da minha vida. E que não é E o porque que eu deu errado, né? Porque, na verdade, não, cumpriu esse papel no seu ciclo, né? Na sua fase. Foi essencial exatamente. naquele momento, te fez aprender, te trouxe os aprendizados que você precisava, e depois passou, né? Aquela fase E não é passou. nem e ele não deu errado, porque na verdade ele continua Exatamente. lá. Ele continua lá, ele segue com o negócio. Eu saí do negócio porque o negócio já não me pertencia Fazia mais, sentido. né? Ele já não me pertencia mais. E aí eu criei o Insta de mandalas, né? O Ana Mais Artes, e sigo nele. Como que Sigo é aprendendo. que escreve, Ana? Passa aí para o pessoal também. É Ana, underline, mais artes. Vou Mais colocar aqui embaixo escrito. também. Tá. Perfeito. E sigo na arte das mandalas e aprendendo, né? E aprendendo sobre várias coisas e fazendo as mandalas, que elas vão surgindo mesmo de forma intuitiva, né? E dão uma paz muito grande para mim, né? É muito gostoso. Por mim, eu faria só isso, né? O resto da vida, né? Então, por enquanto, é o que eu vou fazer. Vou continuar nisso. É muito recente, né? Criei o Insta, acho que meados de janeiro, sem estar tudo pronto, sem ter logo, sem ter nada, e sigo Meteu as caras nesse mesmo. caminho. Meti as E Ana, caras. me conta uma coisa. Então, hoje, né, a gente já viu aí sua história de resiliência, de sempre estar ressignificando, né, as questões da vida.
E as mandalas, como você falou, surgiram com esse intuito de se conhecer, de acalmar a mente, né? De estar ali mais focada nesse presente. E depois você começou a vender, né? A ganhar dinheiro com suas mandalas, a fazer disso uma renda para você. E aí, como que foi isso? Como que foi esse passo de começar a vender? Como que foi na sua vida, né? Porque a gente tem um traço muito similar entre todo mundo que começa a fazer das mandalas uma renda extra, que eu acho que é o seu caso também, né? De começar ali, você começa a fazer, uma pessoa vai pedindo, e aí de repente está expandindo. Que a maioria das pessoas, isso é um caminho, acaba sendo natural, né? Porque a gente vai envolvendo pessoas que estão ali ao nosso redor, e aí elas vão querendo, e aí de repente passa para outra pessoa, e aí assim vai. Como que foi esse passo para você de começar a vender as suas mandalas? Foi exatamente assim. Eu comecei a fazer uma, aí postava, um amigo gostava, uma amiga gostava. Ana, faz uma para mim, faz uma para eu dar de presente. Então foi assim, foi aos pouquinhos, né? Um pedia, outro pedia. Aí participei de um bazar online. Aí algumas pessoas me conheceram. Aí a partir daí também elas pedem uma mandala ou outra. Uhum. Aí a gente vai, né? Você vai criando coisas, né? A sua imaginação vai aprimorando mais. Aí você pensa em produto que você pode criar, né? Então, assim, como eu gosto muito de arte, de artesanato, então eu já quis colocar mandalas em outras peças, mandalas em caixinhas, mandalas em incensários. Então, além dos quadros, né? Que eu faço bastante, né? Que muitas pessoas encomendam, eu fiz os incensários, as caixinhas, né? Outras peças com as mandalas que as pessoas gostam. Então, assim, naturalmente, vão aparecendo pessoas que querem o produto, Uhum. né? Um indica para o outro, dá de presente. E aí é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Que vai fluindo, né? Sem forçar, Você né? não, Sem precisar sem forçar isso forçar. acontecendo. Sem forçar. Você às vezes não percebe como, mas hoje eu criei o Insta em janeiro. Hoje eu tenho 400 seguidores. Eu falei assim, poxa, hoje eu estava olhando, nossa, 400 seguidores. Na minha conta particular eu não tenho 400 seguidores, né? E que eu tenho a minha conta particular há muitos anos, né? E eu não tenho. Aí eu falei assim, puxa, tem muita gente que me segue que eu não conheço, que são pessoas que estão Admiram me o seu seguindo trabalho. porque gostaram de uma peça que eu coloquei lá, de uma mandala que eu coloquei, enfim, ou de alguma coisa que eu falei. É legal, é gostoso ver isso, né? Que você acaba transmitindo alguma coisa e que as pessoas elas se conectam com você. Eu acho que é bem isso, né? Acabam se conectando e vai se aproximando as pessoas que estão ligadas Que nisso estão e que, naquela né? mesma vibração, de certa forma, né? É, Não, e o exatamente. seu perfil, assim, eu fico toda orgulhosa, porque eu lembro quando a gente estava lá atrás, né, quando você entrou na turma, e eu até tinha falado um dia, eu acho que eu fiz um post que falava sobre isso, né, de criar o perfil, de como fazer esse perfil se tornar mais atrativo e tudo mais. E eu lembro que você estava já postando uns mandalas tão maravilhosos que eu olhava para o seu perfil pessoal e pensava, ela precisa criar um perfil de mandalas, porque assim, você já estava voando muito. E eu fico, assim, muito feliz mesmo de conhecer a sua história, porque é muito visível o quanto você, assim, o reflexo do que você faz nas suas mandalas, de toda a dedicação, você já foi fazendo muito rápido também, né? Conseguindo criar aí até o seu estilo próprio também. E ver o quanto que isso se reflete na sua história, né? Do que você aprendeu, do que você tem, do que você viveu nesse tempo, de meter as caras mesmo e não desistir, de eu vou fazer isso e vou fazer bem feito e vou me entregar, vou colocar o meu coração aqui, independente do que aconteça, né? Assim, de beleza, eu vou com medo mesmo, aquilo que a gente estava conversando, né? Eu vou com medo mesmo, vou aprender, vou me jogar em algo novo e vou experimentar, assim. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, ela precisa criar. Eu acho que até te mandei uma mensagem falando, vai, É, você precisa ir. E quando você fez a página, eu fico lá namorando suas mandalas, porque assim, tá muito lindo. E essa ideia de você se conectar ao outro, como você falou, né? Porque a gente vai atraindo. E a internet eu acho assim uma coisa maravilhosa por isso,
Porque é um espaço em que a gente está aqui, de repente, nossas vidas se cruzaram, você de São Paulo, eu de Brasília, a gente consegue se conectar, e aí a gente consegue se conectar com outras pessoas de vários cantos, né, de vários lugares, e de repente elas estão ali, elas estão recebendo as suas ideias, né, aquilo que você posta. Eu vejo que você posta muito também textos, né, as suas ideias, enfim. E aquilo vai conectando as pessoas. E aí você vai criando um negócio verdadeiro, né? Um negócio que realmente expresse aquilo que você está vivendo, sentindo. De repente você está mandando mandala para outros estados. Você já fez isso? Já mandou, né? Já enviou para outros estados? Mandei, então. Eu mandei a primeira mandala para Belo Horizonte. Fiquei tão feliz, né? Porque também era um desafio, né? Tudo que é novo, né? A gente gera aquele medo, né? Ai, será que eu vou fazer certo? Será que vai dar certo, né? Uhum. Então eu falei assim, como é que eu vou mandar essa mandala para Belo Horizonte? Aí fui lá no seu post, as regrinhas do passo a passo de como mandar uma mandala para fora. Uhum. E fiz o passo a passo e mandei, fiquei super feliz, ansiosa, né, para saber que a pessoa tinha recebido. Aí quando a pessoa falou assim, recebi, eu falei, nossa, deu certo. E aí a sensação é próxima etapa, qual é o próximo desafio para mim, né? Então, é bem por aí, tipo, né, você fica assim, né? Esse desafio já foi. Você vence, você sobe mais um degrauzinho, né? Você vai degrauzinho por degrauzinho. Então, você criou um Insta, é um desafio criar um Insta, uma página. Aí, o que você vai colocar nessa página? Como você vai colocar essa página? Então, eu tinha esse negócio assim, tem que ser uma página atrativa. Então, você também dá os toques né? Como é que uma página pode ser atrativa? Então, tudo que você ensina, né, que você passou, é muito legal porque faz a gente pensar, uma página atrativa, eu vou montar uma coisa legal, né? Então, você consegue montar a página um passo. Agora eu vou mandar para fora. Eu morria de medo, eu falava assim, ai, gente, se alguém pedir para mim uma mandala que não mora em São Paulo, eu vou fazer como, né? Porque dentro de São Paulo, né, na pior das hipóteses, eu vou levar. Eu viajo, eu entrego lá e vai dar certo. Exatamente. Na pior das hipóteses, eu vou levar, né? Uhum. Agora, fora de São Paulo, né, não posso levar. Uhum. Aí apareceu essa mandala. Na verdade, foi assim, eu não ia nem mandar ela para Belo Horizonte. Eu ia entregar para uma pessoa aqui e essa pessoa ia mandar para Belo Horizonte. Acontece que assim, tudo acontece na hora certa, né? Tudo para tá tudo certo, o universo é muito perfeito, então tá tudo conectado. Essa pessoa não estava aqui em São Paulo, ela viajou, e aí ela pediu para mim, Ana, você pode mandar para Belo Horizonte? Eu falei, claro. Agora eu vou ter que poder. Vou ter claro, que entendeu? Aí entrei lá no seu post e pensei, como é que faz? Entra no correio, vê quanto custa. Faz a declaração de conteúdo. Aí cheguei lá no correio. É assim, é só você ter coragem de colocar a cara. Não tem problema você perguntar. Qual é o problema você não saber? Exato. Qual é o problema de você não saber? E você perguntar. Ana, que, assim, falando sobre isso, eu acho que esse olhar em relação à vida, assim, de você... primeiro, se desafiar, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, fugindo desses desafios completamente, eu não quero desafio, se me desafiou, eu já não quero saber, porque vai mexer com coisas aqui que eu não quero, assim, né? Nessa situação de realmente se colocar nesse lugar de eu nunca fiz isso, eu tô fazendo agora, vamos lá, como que é que faz? É um desafio para mim, porque eu nunca fiz. Pode ser difícil, pode ser fácil, nunca fiz, mas eu tô aqui disposta a aprender, né? Se colocar nessa situação de eu vou aprender, eu vou me desafiar e vou dar conta disso, sim, né? Vou entregar minha primeira mandala, porque acaba que, como você falou, todo mundo passa por isso. Eu tive um momento em que eu fui entregar a minha primeira mandala e eu não tinha ideia de como fazia. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei lá nos Correios, tinha 18 anos, 19 anos, acho que eu tinha uns 19 anos, e aí eu falei, então, moço, primeiro eu cheguei porque eu falei, cara, eu vou fazer do jeito que eu acho que devo ter que fazer, né? Então eu lembro que eu peguei eu nem lembro como que era, mas eram uns negócios com a caixa que não podia. Nos Correios não podia ter nenhum selo de marca, eu não sei se isso já mudou, mas assim, não podia ter nenhum selo de marca, de nada. Então eu cheguei lá e entreguei pro moço, falei, eu quero entregar isso aqui. Aí ele olhou para mim e falou, então, moça, não pode ser assim, tem que ser assim, assim, assado. Eu falei, beleza, vou lá.
de repente, quebrei a cara aquele dia, mas no outro dia já entreguei tudo do jeito que tinha que realmente chegar. Então, assim, você se colocar num espaço em que você tem direito de não saber e que você pode aprender, né? Que você é capaz de aprender. Então, e isso é muito legal, né? E óbvio que eu já fiz coisas que não deram certo, né? Eu já testei materiais que não deram certo. É óbvio que Oh, já. Entendeu? Ah, pô, deixa eu testar esse verniz para ver se dá certo. Não, não deu, que estragou a mandala. Ah, que droga, mas que não faz saco. mal. Na próxima vez não vai estragar, porque se você não tentar, você não vai saber. E Tem que você não vai tentar. evoluir, né? A evolução também vem desse processo de você acertar, errar, ver que não deu certo, se frustrar, seguir adiante, né? Isso até me puxa uma outra reflexão que várias, ó, aí a gente deve estar com o chat aqui embaixo e muitas pessoas falam, não tô gostando porque ficou torto, porque eu degradeço. Me diz aí se você começou fazendo tudo essas mandalas lindas que você faz aí. Me disse se a sua primeira foi desse jeito. Não, não, de jeito nenhum. Na verdade, assim, eu sou muito perfeccionista, né? Esse é uma coisa minha, né? Uhum. E é óbvio que eu olho, né? É o tortinho. Eu lembro que eu tenho uma amiga que eu compartilhava com ela as mandalas e eu falava assim, ah, essa daqui eu não gostei, porque tá torta ali, ali, ali. E ela falava assim para mim, puxa vida, eu não tô vendo onde está o torto. Só você, o seu olho milimetricamente É, treinado. eu não tô vendo onde está o torto. Né, eu falava, não, não tá vendo? Ah, então tá bom, então acho que ela tá boa. Então, que você não tá vendo torto, só eu tô vendo. Porque é óbvio que a gente vai ser muito crítico com o nosso trabalho, né? A gente é extremamente crítico, e isso também é um aprendizado. Porque você tem que aceitar, ninguém é perfeito, não existe perfeição, né? E se fosse ter uma mandala que está perfeita, então é melhor colocar para um computador fazer e você não faz, né? Porque, Então, é assim, um trabalho manual, manual, né? é humano, né? Não tem como a gente. E aí é o que eu sempre falo também. Não é que não vai existir essa cobrança. Eu também me cobro, né? Quando eu falo, gente, foque no processo, o que importa é o processo, o que vem depois é um resultado, é uma consequência. Não significa que eu não fico aqui, às vezes, olhando e, eita, não, essa cor. Não significa isso, só significa que a gente toma consciência e começa a falar, não, epa, calma, nem tá dando para perceber isso aqui. Por que eu estou exigindo tanto? Por que eu estou perdendo o processo inteiro pensando no resultado final, sendo que o processo deveria ser gostoso, né? Deveria ser que me fazer bem, de certa forma. Então, isso das mandalas, que é uma coisa que eu acho que é sensacional, é que você é obrigada a focar naquilo que você está fazendo. Porque você não sabe como ela vai ficar. Yeah. Você não sabe como ela vai ficar, você não É sabe uma qual é o resultado surpresa, final. né? É uma surpresa. Então, às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Algumas pessoas me perguntam, mas você não tem um catálogo né, de formas? Não, não tenho, né? Não é por Intuitivo. aí, não tem catálogo, né? Eu faço na hora. Mas de onde você tira esse desenho? Eu falei, da minha cabeça, né? O desenho vai surgindo, né? Óbvio que você acaba tendo algumas formas que você faz, porque você faz mais vezes, e Uhum. elas naturalmente vão surgindo. Mas não é que assim, eu olhei lá no lugar, copiei e pus para a minha mandala. Não, eu não E copiei. eu acho Eu tenho inspirações, que isso é eu liberdade, tenho né? referências, né? Óbvio, você tem inspirações. Eu sigo várias pessoas, eu procuro inspirações, mas Você vai criando seu não repertório, né? Aquilo que você exatamente. tem um repertório ali, você vai criando esse repertório cada vez mais, mas no momento da criação ali, elas vão surgindo sem que você tenha pensado milimetricamente que aquela seria a forma que ia surgir naquele momento, né? Não tem como, não existe. Ah, como é que ela vai ficar, né? Como fica no final? Eu falei, não sei. Vai ser uma surpresa. E isso que é legal, né? Porque né, às vezes eu pego, fotografo a mandala no início, né? Putz, você não imagina como ela vai ficar no final. Eu fotografo no final, você fala assim, nossa, como é que você imaginava que ela ia ficar assim? Não imaginava. Uhum. É uma coisa, né? Isso é bem Mágica. legal. Ana, outra pergunta que eu ia fazer é em relação à jornada. Como que foi a jornada para você? Como que foi participar da jornada? De participar da jornada inteira, né? Porque a gente está aqui, eu sempre falo, a gente está na 7ª edição agora, você participou das 5, e é sempre uma vivência diferente, né? Até a Kátia, né, que participou com você, sua amiga, que chamou, que
fez esse encontro aqui também, ela cooperou para esse encontro acontecer, né? Porque talvez eu não teria te conhecido se não fosse por ela, por esse convite, enfim. Ela até participou. Várias vezes ela participa e ela me pergunta nas próximas jornadas se vai ter, quando que vai ter de novo, como que vai ser. E aí várias alunas vão falando que às vezes participaram da jornada de novo com um novo olhar, com uma nova percepção, né? Então a gente vai vivendo isso de formas diferentes. Eu queria te perguntar como que foi a primeira vez que você participou da jornada, o que você sentiu, se valeu a pena, enfim, como que foi para você? Então, foi muito gostoso a jornada. Eu gostei tanto da jornada que fui para o curso, né? Então, assim, foi muito gratificante, é intenso, é gostoso, né? Então, você é carismática demais, né? Então, é gostoso, né? Você atrai a gente, né? O seu jeito de ensinar, a forma leve como você passa as coisas, isso é muito, muito bom. A mandala que eu fiz na jornada, eu vendi esse final de semana. Gente, é mesmo? Que máximo! Juro. A mandala em degradê de azul que eu fiz na jornada, eu vendi esse final de semana. Que alegria! Foi muito legal. Então, assim, foi muito bom, né? E participaria de várias jornadas, e o seu curso é sensacional. Ai, que Ele é muito maravilhoso! completo, muito E o que gostoso. te fez fazer o curso? O que te motivou a fazer o curso completo, né? O curso, a oficina Mandala Lá completa? E entrar para a Olha, família Mandala Lá. então, eu acho que tudo, é um conjunto de coisas, né? É assim, porque você tem que se identificar, né? Eu já tinha seguido outras pessoas, eu já tinha seguido outras mandaleiras, né? Mas, assim, é o jeito como você passa, como você ensina, o que você traz no curso, que é muito completo e que ajuda muito a gente. Então, sabe, os toques que você dá é a sua entrega, é como você é generosa de ensinar e de passar isso para todo mundo, né? Porque isso daí é cativante, né? Isso faz com que a gente continue, que fique junto com você e te acompanhe, né? E vibre e está sempre lá para aplaudir enfim, eu não sei explicar mais, mas Perfeita. nem sei explicar mais, mas é que é muito gostoso. Você realmente passa uma coisa muito amor, né? Então, o que você ensina, a gente vê, você passa amor. Então, a gente quer ficar junto mesmo, né? Por isso que ele cria aquela família. Eu falo que eu não ficaria sem o grupo, né? As meninas falam assim, ai, vai desfazer o grupo. Todo mundo assim, não, vamos fazer um grupo novo. Eu vejo vocês de coloio lá atrás. Ela, tipo, não vai, não. Não vai. Não vai tirar o grupo. E é muito maravilhoso aquele grupo, porque eu sinto isso também. Eu olho e falo, não, minhas filhotas aqui, fica todo mundo aqui. Porque é muito gostoso, né, ter esse ambiente também, que a gente está todo mundo ali numa mesma sintonia, né? Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo buscando evolução, e ao mesmo tempo em que a gente tá aprendendo, a gente está ensinando, porque assim, eu me coloco ali, né? Eu vou passando o que eu sei ao longo desses anos, mas o tanto que eu aprendo com vocês, o tanto que eu aprendo com a história de vocês, o tanto que eu aprendo com as técnicas de vocês, né? Porque tem experiências anteriores com outras coisas, com outras profissões, ou com artesanato em si. Então, assim, a gente vai se ajudando, né? É mútuo. Enquanto vocês estão aprendendo, vocês também estão ensinando. Enquanto eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Então, assim, E é muito legal. gostoso. Existe uma troca, né? Então, assim, posta uma mandala lá, quem fez, e aí todo mundo, né, comenta, incentiva. Aí tem uma dúvida, todo mundo ajuda, é muito gostoso. É muito, eu também. A gente já não vive sem o grupo, né? E aí eu vou ficando doida, porque aí tem não sei quantos grupos lá que eu não quero deixar nenhum. E aí, eu imagino que você deve ficar maluca. É uma loucura. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá, vamos lá. Se você fosse dar um conselho para quem está começando agora nas mandalas, o que você diria? Mergulho de cabeça.
Mergulha de cabeça, que é a melhor coisa do mundo, né? Que não seja para ter como profissão, que seja um hobby, que seja uma forma de terapia, né? Porque que seja para autoconhecimento, né? Eu acho que as mandalas elas têm um universo de possibilidades. Você não precisa viver de mandalas, né? Mas você pode viver com elas, né? E aprender É com uma elas, né? e aprender, porque sempre, né? Dá para aprender muita coisa, né? Muita coisa. Com certeza. E aí, outra E, perguntinha aqui rápida, você acredita, tem várias pessoas que às vezes chegam em mim, eu acho que provavelmente devem chegar em você também, falando, nossa, que talento, como se, eu nunca conseguiria fazer isso. Você acredita nisso, de que é só talento? De que a pessoa precisa só ter talento, enfim, de que se você não tiver talento, você não consegue fazer? não acho que seja isso, não. Porque eu acho que não é só, não é necessário o talento, eu acho que é necessário você ter a força de vontade e a sensibilidade, né? E de você querer mesmo, você querer ir além e aprender outras coisas, né? Não é só o talento, Uhum. né? Você precisa se você for sensível, se você tiver vontade, né? Eu acho que você consegue. Na verdade, eu acho mesmo que a gente consegue tudo o que a gente quiser, né? Também E, acredito. então, a gente consegue tudo o que a gente quiser. Consegue fazer isso. Eu falo para as minhas filhas, né? Que elas são capazes de fazer tudo o que elas querem. Não é, eu não sei fazer isso. Não existe o não sei, né? Você aprende, né? Eu nunca mexi com compasso. Tá, e daí? Você Vai mexe aprender. vai aprender o compasso, não é um bicho de sete cabeças, sabe? Uhum. Então, eu acho que não precisa ter talento. Talento, não. E muitas vezes a gente se esconde, eu acho que essa questão do talento, eu reflito muito sobre isso porque eu recebo realmente muitas mensagens falando: nossa, que talento, eu jamais teria isso, eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. E aí eu fico também me questionando sobre isso, porque eu acho que é muitas vezes algo que a gente fala pra gente mesma como uma forma de boicote, né? De auto-boicote, de não tenho talento para isso, mas na verdade é porque eu tô querendo me manter ali naquela zona de conforto que não quer errar, não quer quebrar a cara, não quer, como a gente até falou, né? A gente passa o verniz errado e de repente fala, meu Deus, passei o verniz errado, na próxima eu não vou fazer de novo. E assim, eu sempre vou falando essas minhas histórias porque eu não fiz curso nenhum, né? Assim, então fui aprendendo muito, fazendo e errando pra caramba. Nossa, tanto que eu errei de coisas assim que eu quebrei a minha cara, que eram básicas, e que eu fui quebrando a cara porque era a forma como eu estava encontrando de aprender, né? E aí teve uma vez que eu fiz eu fui inventar de fazer cerâmica, porque eu também eu me identifico muito com essa história de eu vou lá, vou fazer e, sabe, eu vou meter as caras mesmo e vou começar a inventar coisas novas. E aí fui inventar, falei que queria, tipo, fazer uma mandala em uma cerâmica, como se fosse uma cerâmica, um material, né, semelhante à cerâmica. Comprei uma cerâmica daquelas que você leva no forno caseiro, né, que é mais simples, mais fácil. Gente, sei lá, até hoje eu não sei o que eu fiz errado, que eu fiquei tão frustrada com aquilo que eu nunca mais tentei. Mas era para ficar ali, aquela cerâmica bege, né, você levava no. Eu acho que não foi o tempo, eu acho que deve ter sido a temperatura. Na hora que eu tirei, essa cerâmica, que era para ser uma cerâmica, tava assim redondinha, tipo um biscoito bônus, sabe? Aqueles biscoitos. Esse Preta, ela negócio queimou. queimou todinho, queimou e ficou. Aí eu não sei se foi o tempo que passou, se foi a temperatura que eu molhei, porque eu também ia na louca, né? E fazia. E aí eu sempre rio disso, porque, assim, naquele momento eu olhei e falei, meu Deus, mas eu tava aberta para errar. Eu falei, eu vou fazer um teste e encarar, eu acho, as coisas como eu vou fazer um teste, se der errado, o que eu vou perder? Beleza, eu perdi dinheiro naquele dia, mas aquele dinheiro era a forma que eu estava encontrando de investir naquilo que, no meu aprendizado, né? Mas assim, é a gente errando, a gente realmente colocar a cara para errar. E eu também nunca tinha feito como você, né? Eu gostava de artesanato, então muitas vezes quando era o aniversário de alguém, alguma coisa, eu fazia uma caixinha ali de MDF, né? Tentava usar em algumas coisas, então eu gostava do artesanato. Mas eu não sabia desenhar, eu não sou uma pessoa, eu recebo muito isso também de, eu não sei desenhar.
eu não era a pessoa que sabia desenhar. Eu não sou até hoje, né? Eu faço mandalas, eu me jogo aqui intuitivamente nas cores, e aí com o tempo isso vai melhorando, né? A gente já vai vendo na nossa trajetória. Mas se for me falar para fazer um desenho aqui, eu tenho assim, eu não sou a pessoa que sabe fazer o desenho, não sou a pessoa que sabe desenhar. Mas é aquilo que a gente fala, né? De realmente se jogar e de fazer acontecer, até o próprio desenho realista. Eu sei que se eu quiser mesmo, eu vou fazer aula, eu vou me jogar, eu vou me dedicar e vai ter que acontecer, né? Então, assim, às vezes a gente se esconde nessa questão do talento, do dom, porque é uma forma da gente se manter nessa zona de conforto, que a gente quer ficar, né? Porque tá ali mais fácil, de certa forma. Mas é uma ilusão também, assim como a segurança que a gente falou que é uma ilusão, né? Essa ideia também de zona de conforto é uma ilusão, porque ela não está confortável, você não está vivendo o potencial que você poderia, você não está vivendo da forma mais feliz, mais tranquila como você poderia, mas você está se satisfazendo com aquele conforto que, na verdade, não está te fazendo bem, muito pelo contrário, né? Ai, exatamente. Eu amei nosso papo. Também Ficaria gostei aqui um bastante. tempão. Ficaria muito tempo Foi muito conversando com bom. você. Uma maravilha, eu agradeço demais, de verdade. Agradeço a disponibilidade. Eu mandei para você imediatamente, você falou, claro! E é muito gostoso receber isso. Eu te admiro muito, né? Eu já te admirava, já ficava ali espiando ali as suas mandalas, a sua página, eu acompanho e estou muito orgulhosa dos seus processos todos. Obrigada. E agora, sabendo da sua história, né, que você compartilhou de forma tão generosa comigo e com todo mundo, né, que vai estar assistindo essa apresentação, eu te admiro muito mais, assim, porque é você olhar que cada mandala tem uma história, né? E essas histórias são diferentes, essas histórias carregam, enfim, dores e alegrias que são diferentes para cada pessoa, são vividas de forma diferentes por cada pessoa, mas cada mandala representa uma trajetória. E isso é muito lindo, né? Porque a gente vai refletindo ali emoções, a gente vai refletindo a nossa história de superação nas nossas mandalas, e isso é um reflexo, assim, que você passa muito nas suas mandalas. Realmente dá para ver que tem coração ali, que tem uma mulher dedicada, resiliente por trás, e eu fico muito feliz por ter conhecido, de fato, um pouquinho, né, porque eu sei que a gente só conheceu um pouquinho agora do que você passou. Como a gente estava falando, provavelmente você teve aí os seus momentos de caos, de incertezas, de dores, com né? certeza. Que a gente não consegue aprofundar aqui, mas isso tudo foi te tornando, assim, essa mulher que eu admiro muito, tá? Muito mesmo. Obrigada. Eu também te Grata. admiro muito. Foi muito gostoso mesmo. Muito obrigada, tá bom? Então, gente, é isso, né? Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito e enfim, sentido daí, né? A história da Ana, visto, percebido, né? As respostas em relação às mandalas, elas chegam aos poucos com as nossas, com os nossos aprendizados, né? Cada um de nós teremos os nossos aprendizados e a nossa evolução com as mandalas não começa do nada, né? De estou fazendo mandalas incríveis do nada, a gente tem um processo ali de aprendizado, de superação, e eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Muito obrigada pela oportunidade, e eu te admiro muito, e muito sucesso para você. Para você também. Beijo.